Santo Deus, eterno Pai, Deus, eis-nos aqui, eis a Tua palavra, Senhor. Pai, palavra essa que é viva, poderosa, Senhor. Pai, que o Senhor venha falar conosco, venha nos abençoar, Senhor. Deus, que ao ministrar a Tua palavra, a unção do Senhor venha ser liberada neste lugar, Deus, para tocar em cada coração, em cada vida. Pai, assim nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, e você diz amém. Amém? Josué capítulo 1, verso 1 diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Dispõe-te ou levanta-te. Moisés, meu servo, é morto, levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-la tenho dado, como eu prometi a Moisés. Todo lugar, verso número 4, desde o deserto ao Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, e não te deixarei, nem te desampararei. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar no seu lugar, em Jesus. Irmãos, nós estamos hoje, estamos celebrando o culto de missões. E falar de missões é falar de um chamado de Deus para as nossas vidas. E a Bíblia nos mostra a história de um homem chamado Moisés. A Bíblia diz que este homem foi usado por Deus para tirar o povo da escravidão do Egito, o povo que sofria há 400 anos na escravidão. A Bíblia diz então que Deus levanta Moisés, Deus encontra Moisés, Deus chama Moisés, e a Bíblia diz então que Moisés cumpre o seu papel, porque Deus falou para Moisés: com a minha mão forte eu vou usar você. Deus levantou ele como um libertador daquele povo, e você vai levar o povo até uma terra que mana leite e mel, até uma terra que mana leite e mel. A Bíblia diz então que Moisés obedece o chamado de Deus, e a Bíblia diz então que eles saem dali, saem daquela terra depois de 400 anos. Imagina o coração daquele povo, depois de sair de uma terra a qual eles eram humilhados, eram espancados, eram, enfim, atormentados, aonde eles eram oprimidos, porque não tinha só aquela opressão física, mas também aquela opressão mental. E essa é a maior opressão que uma pessoa pode passar, é a opressão na mente. Então muitas pessoas cometem suicídio, muitas pessoas, enfim, tomam decisões porque a mente da pessoa está oprimida, está carregada. A Bíblia diz que aquele povo sai dali depois de 400 anos. Imagina o alívio que veio na mente daquele povo, no coração daquele povo, deixando aquela terra. E a Bíblia diz então que eles saem dali, passam pelo deserto, e a Bíblia diz então que eles se deparam com a chamada terra prometida. Logo depois de passar por um mar, onde Deus abriu um mar no meio fez um caminho no meio do mar para aquele povo passar. Deus destrói os inimigos que aprisionavam eles. Eles ultrapassam aquele mar,
entram no deserto, passam pelo deserto e se deparam com a terra prometida. A Bíblia diz então que Deus chama Moisés até um monte chamado Monte Nebo, e Deus fala a Moisés, estou parafraseando nas minhas palavras, mas é o que aconteceu. Moisés, a sua missão termina aqui. Observa a terra, Moisés. A Bíblia diz que Moisés olhou a terra, subiu nesse monte Nebo, o lugar mais alto que havia nesse monte. Ele observa a terra, e a Bíblia diz que Moisés já estava com 120 anos, e Deus vai e fala com Moisés, os cabelos brancos, né? Seu vigor físico já não era mais o mesmo, e Deus fala a Moisés, a sua missão termina aqui. E a Bíblia diz que ali naquele monte, Moisés, ele morre. A Bíblia diz que ali Moisés, ele morre. E a Bíblia diz que o corpo de Moisés, a sepultura de Moisés, não foi encontrada. Não foi encontrada. No final desse texto, dessa mensagem, eu vou fechar com o desfecho da vida de Moisés. A Bíblia diz que não encontrou o corpo de Moisés, não foi encontrado. Ali ele morreu, o corpo dele não foi encontrado. Você não vai ver registro de pessoas sepultando Moisés. E se nós vemos lá no livro de Judas, a Bíblia diz que Satanás degladiava contra o anjo Miguel acerca do corpo de Moisés. A Bíblia diz então que não se acha o corpo de Moisés. A Bíblia diz então que a notícia chega que Moisés era morto. A notícia chega que Moisés não estava mais com aquele povo. E quem foi que trouxe essa notícia? Josué. A Bíblia diz que Deus chega e diz: Josué, meu servo Moisés morreu. Imagina o baque no coração de Josué. Porque Josué era e foi levantado para ser o sucessor de Moisés. Mas a missão de Moisés era levar o povo até a terra. Mas colocar o povo dentro da terra, Deus precisava de alguém para colocar aquele povo dentro da terra. E esse alguém foi Josué. Então ali terminou a missão de Moisés e começou a missão de Josué. Ou seja, no reino de Deus não existe pessoas insubstituíveis. Não existem pessoas eternas no ministério. Hoje o pastor Valdeci está aqui, mas amanhã pode ter outro pastor para cuidar do rebanho. Porque quem cuidava daquele povo era Moisés. O pastor daquele povo era Moisés. Mas um dia outro teria que ser levantado. E foi o que aconteceu. Então a missão de Moisés cumpriu em levar teu povo até a terra prometida. Mas entrar na terra, Deus precisava de um outro. E foi Josué. Então ali começou a mensagem, ali começou a missão de Josué. E toda missão, diga toda missão, ela inicia diante de um chamado do próprio Deus. Então toda chamada ela vem de Deus, meu irmão. Ah, foi o pastor. Não, foi o pastor que chamou, foi Deus que escolheu. O pastor é apenas direcionado para ungir, para consagrar aquela pessoa, mas quem chama ela é Deus. E assim foi com Josué. Deus mostrou para Moisés que Josué estava apto, que Josué estava capacitado, que Josué poderia ser aquele que ia ser o sucessor. Então Deus levantou Moisés, e ali Deus direcionou para Moisés que Josué seria o sucessor. E assim foi.
mas tudo começou com uma chamada. Todos nós temos uma chamada de Deus. Todos nós temos uma chamada, e toda chamada, ela tem um propósito. Toda chamada tem um propósito. A Bíblia diz então que o chamado de Moisés foi para tirar o povo daquela terra, e o propósito, levar eles até a terra que mana leite e mel. Deus teve um chamado na vida de Josué. O chamado de Josué era ser sucessor de Moisés e colocar o povo dentro daquela terra. Era o propósito. Então toda chamada tem um propósito. E quando Deus me chama, Deus te chama. Ele nos chama para um propósito, para viver uma promessa, para viver, enfim, algo que Deus quer realizar através da nossa vida. Deus falou depois da morte de Moisés, que este falou a Josué. Ou seja, Deus falava com Moisés, Deus usava Moisés, Deus, enfim, direcionava Moisés, Deus falava com Moisés, agora Deus passa a falar com Josué. Então entenda uma coisa, Deus fala com o pastor, fala, mas Deus também fala com você. Mas Deus também direciona você, mas Deus também trata com você. O salmista disse: Deus falou uma vez, ou seja, eu ouvi duas, porque ao Senhor pertence toda a glória e todo o poder. Ou seja, Deus fala, eu posso abrir os meus lábios, falar aqui, mas ao mesmo tempo Deus está falando com a igreja, Deus está falando com você. Só que há um grande perigo nisso, de Deus falar através de alguém, e a pessoa começar a idolatrar aquela pessoa. Deus pode falar através dos meus lábios, Deus pode me usar para abençoar a sua vida, mas nunca me idolatre. Por quê, pastor? Porque eu não sou Deus, em primeiro lugar. Em segundo, eu também falho. Eu também sou ser humano. Grandes ministérios eu vi tombar, porque começaram a dar glória a quem não é de direito. A glória não é para o pastor, a glória não é para aquele missionário, a glória não é para aquele diácono, para aquele... Não, a glória é para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele pertence a glória. Então Moisés foi um homem muito usado por Deus. Mas quando eles viram que Moisés, que eles estavam em aperto, diz que eles queriam apedrejar Moisés. Ou seja, Moisés valia para eles, era quando tudo estava acontecendo. Quando chovia pão do céu, Moisés orava e chovia pão. Quando Moisés orava e saía água da rocha, aí Moisés prestava. Mas quando a situação apertou, vamos apedrejá-lo, vamos reclamar. E assim também foi com Samuel. Reclamaram. E Samuel foi falar com Deus. Deus fala: Samuel, eles não estão rejeitando, não é você, eles estão rejeitando a mim. Ou seja, Deus estava junto, Samuel, eu que faço a obra. Moisés era o instrumento, Samuel era o instrumento, quem operava é Deus. Então é Deus que faz, mas nós não podemos, temos que ter cuidado para que não caia nesse erro. Eu conheci um pastor muito abençoado, mas muito abençoado, para falar abertamente, é o meu pastor, considero como o meu pastor até hoje. Já auxiliei vários e vários pastores, mas esse é o meu pastor, que foi através da vida dele que eu fui alcançado.
Mas chegou um ponto que esse homem foi tão usado por Deus, que começaram a idolatrar ele. E eu nunca vi ele subir no altar para jogar indireta para alguém, para ficar por não. Ele sempre pregou a palavra. Sempre ensinou a palavra. E um dia ele falou comigo, Valdeci, eu estava pregando, ele falou, olha, eu estava pregando um dia da pregação, ele falou, olha, igreja, tendo uma coisa, o dia que você chegar na igreja, e você vê lá a porta da igreja fechada, e você vê lá uma placa, igreja fechada, pastor desviou, dobre os seus joelhos aí mesmo, com fé, ore a Deus, que Deus vai te abençoar da mesma forma. Qual que era o recado dele? Eu sou ser humano, eu estou sujeito a falhas, busque ao Senhor, que o seu alvo seja o Senhor, ou seja, ensinando a não ser idólatra, mas mesmo assim, ainda assim, muitos idolatraram ele. Infelizmente, no dia que ele falhou, muitos daqueles que diziam que amava, que estava com ele até o final, sabe o que aconteceu? Queriam apedrejar ele. E é apedrejar mesmo, eu estou falando apedrejar, dá um couro mesmo, por causa de uma falha. Foi mais ou menos como aquela mulher que foi levada, foi pega em adultério. Eles queriam todos apedrejar. O que Jesus falou? Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Sabe que todo mundo foi embora. E a Bíblia diz que Jesus olha para aquela mulher, onde estão os seus acusadores? Ela não tem ninguém. Aí Jesus fala, nem tão pouco eu te acuso. Então Deus não acusa ninguém. Mas cuidado com a idolatria. Tem muita gente que confunde que idolatria é só imagem. Ou idolatria, tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus se torna idolatria. Se você colocar um filho no lugar de Deus, se torna idolatria. Se você colocar um esposo, colocar um carro, se torna idolatria. Então idolatria não é só imagem, idolatria é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. A Bíblia diz então que Deus falou, olha, Moisés morreu. A Bíblia diz que Josué, naquele momento, ele ficou abatido. Ele ficou prostrado. Por quê? Porque ele tinha Moisés como um espelho. Então tenha pessoas como referência, não como um Deus, mas como referência, como um exemplo. A Bíblia diz então que Josué ficou abatido. Por quê? Porque Moisés era um exemplo para ele. Moisés era um referencial. Mas a Bíblia diz que antes que Deus reconhece Moisés, Deus chama Moisés e fala com Moisés, impõe as mãos sobre Josué. E quando Moisés impõe as mãos sobre Josué, diz a Bíblia que ele foi cheio do espírito de sabedoria, de coragem, ele foi cheio do poder de Deus. A Bíblia diz então que Deus fala com ele, Deus chama ele, porque tudo começa toda missão ela começa com um chamado de Deus. Amém? Aí Deus fala com ele, Josué, meu servo Moisés morreu. Dispõe-te, Josué, levanta, Josué, dispõe-te. Ou seja, Deus procura pessoas que estejam disponíveis para Ele. Pessoas que dizem, Senhor, como foi a questão de Isaías. Isaías, quando ele entendeu o chamado de Deus, a primeira palavra dele, depois que ele foi cheio do poder, foi tocado, teve uma experiência com Deus, que ele entendeu o chamado de Deus, a primeira palavra dele foi essa: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando Deus perguntou, a quem enviarei? A quem há de ir por nós?
Quem está disponível? E ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então Deus procura homens e mulheres disponíveis. Às vezes Deus chama as pessoas para dizer: não, estou muito novo. Não, não é para mim. Não, isso é para fulano. Não. Deus não erra quando Ele chama alguém. Deus não errou quando Ele me chamou, quando Ele te chamou. Deus não errou quando Ele me chamou, quando Ele te chamou. Deus não erra. Deus não erra. Teve um dia que Samuel, ele quis chamar, ele quis escolher. Ele chega na casa de Jessé, o pai de Davi, disse: olha, quando ele viu Eliabe, o irmão de Davi, disse: olha, perante mim certamente está um novo rei de Israel. Quando ele ia para ungir Eliabe, Deus brada no céu: opa, para, não atentes para a tua aparência, Samuel. Você está vendo como homem, porque o homem vê o que está por fora, porém eu vejo o que está no coração. Deus não erra. Deus não erra, mas Ele procura pessoas que estejam disponíveis, pessoas que não colocam empecilho no chamado de Deus. Nós não podemos fugir do chamado de Deus. Nós não podemos, meu irmão, minha irmã, correr do chamado de Deus. A Bíblia diz que houve um homem chamado Jonas, que Deus disse: Jonas, vai a Nínive e prega a minha palavra. A Bíblia diz que Jonas, ele ouviu o chamado de Deus, ele ouviu a voz de Deus, mas ele decidiu tomar um outro trajeto. Ele decidiu fugir do chamado de Deus. A Bíblia diz que Jonas foi parar dentro de um ventre de um grande peixe. A Bíblia não diz que é baleia, diz que é... Bom, o que a Bíblia não diz, eu não digo. O que a Bíblia diz, eu digo. Se ela não fala que é baleia, então não é baleia. A Bíblia fala que é um grande peixe. A gente imagina logo uma baleia, porque a baleia é um grande peixe, mas tem muitos outros grandes peixes por aí. A Bíblia diz que ele foi parar dentro do ventre de um grande peixe. E Deus ainda deu uma oportunidade, porque a Bíblia diz que ele foi parar dentro do ventre do peixe. Meu irmão, entenda uma coisa: quando você come algo, quando nós comemos algo, quando um animal come algo, quando ele engole aquilo, o sistema digestivo, ele vai triturando aquilo, e vai soltando um líquido, vai, uma espécie de um líquido ácido que vai triturando aquilo, vai triturando o alimento. Aquele homem estava dentro do ventre do peixe, e foi preservado lá. Aí a Bíblia diz que lá dentro do ventre do peixe, ele entendeu: estou aqui dentro e ainda estou intacto. A Bíblia diz que ele entendeu e começou a clamar por misericórdia. Ele começou a clamar por misericórdia, porque ele estava vendo o quê? A morte cara a cara com ele. Tudo isso porque estava fugindo do chamado de Deus. A Bíblia diz então que ele clama por misericórdia. Ficou 3 dias dentro do peixe, dentro do ventre do peixe. 3 dias. E nesses 3 dias clamando por misericórdia, falando com Deus, clamando por misericórdia. De repente, a Bíblia diz então que Deus dá uma ordem, porque Deus tem o poder de dar ordem. Deus tem poder para dar ordem na terra, no céu, porque Ele é Deus. Deus dá uma ordem, o peixe então vomita Jonas. Quando Jonas cai na praia, não sei se naquela época tinha placa, mas como imaginam conjecturar que tinha uma placa, quando ele olha assim, está lá na placa: bem-vindo a Nínive. Ou seja, não adianta fugir do chamado de Deus. Aonde você for, Deus vai te buscar. Só que precisou Jonas passar a ponto de ver a morte? Não precisa disso.
É só dizer sim para o chamado de Deus. Pastor, mas eu não... Meu irmão, quem capacita é Deus. Quem dá a ferramenta para o trabalho é Deus. Quem faz a obra é Deus. Basta a gente se colocar na disposição de Deus e começar a se aprofundar nas coisas de Deus, que o resto Deus faz. Então a Bíblia diz então que Josué então se disponibilizou e se levantou. Então não fuja do chamado de Deus. Se coloque à disposição na vida para com Deus. Porque muitas das vezes nós caímos num sério risco. Muitas das vezes nós queremos que Deus faça tudo para nós. Mas quando Deus quer que nós façamos algo, nós dizemos: não tenho tempo. Não estou disponível. Queremos fazer que Deus faça tudo para nós, mas muitas das vezes não queremos fazer nada para Ele. Diga Deus, diga Deus, não chama ninguém para ficar parado. Aí a Bíblia diz que Deus então fala com ele, verso de número 3. Olha o que Deus fala com ele: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou ter dado, como eu prometi a Moisés. Diga: toda chamada está ligada a uma promessa. O mesmo Deus que chama, Ele capacita. O mesmo Deus que chama, Ele prepara. O mesmo Deus que chama, que nós nos colocamos à disposição. Esse mesmo Deus, Ele nos liga a uma promessa. Deus falou: Josué, aonde você colocar a planta do seu pé, eu vou te dar por herança, como eu prometi a Moisés. Então, todo chamado, ele é acompanhado de uma promessa. Então, Deus não chama ninguém para ficar parado, mas também não chama ninguém para ficar vazio. Deus me chama, Deus te chama, mas coloca sobre mim, sobre você, uma promessa. Tem promessa de Deus para mim, para a sua vida. Mas nós não podemos recuar diante do chamado de Deus. Josué, onde você entrar, aonde você colocar o seu pé, eu vou te dar por herança. E não teve terra que Josué não entrou, que Deus não deu para ele, porque era a promessa de Deus. Então o que Deus prometeu para mim e para você, meu irmão, vai se cumprir, mas vai depender da nossa disponibilidade, vai depender da nossa conduta diante do chamado de Deus. A Bíblia diz então que Deus continua falando com ele. Verso de número 5 diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, diga: como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Não te deixarei, nem te desampararei. Mais uma vez: não te deixarei, nem te desampararei. Assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Ou seja, aquele que me chamou é o mesmo que vai comigo até o final. Então Deus não abandona ninguém no meio do chamado. Quando Deus te chama, quando Deus me chama, passe o que passar, Ele mesmo disse: ninguém te resistirá todos os dias da sua vida. Entenda uma coisa, Ele estava dizendo: Josué, você vai atender o chamado, fica tranquilo. Você vai passar por tribulação? Vai ter problema? Vai ter levante? Vai. Mas eu estou com você em todos os momentos. Eu não te deixarei,
deixarei, eu não te separarei, e todo lugar que pisar a ponta do seu pé, eu vou te dar por herança, porque é promessa minha para a sua vida. Assim como eu fui com Moisés, também serei contigo. Ou seja, o mesmo que chama, é o mesmo que vai conosco até o final. Então, meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa: Deus é fiel para cumprir a promessa dele. Vou repetir de novo: Deus é fiel para cumprir a promessa dele. Mas entenda que você tem um chamado. Se coloque à disposição do Senhor. E entenda que é uma promessa de Deus sobre a sua vida. E que esse mesmo Deus, mesmo em meio às lágrimas, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio a tudo isso, o Senhor está contigo e Ele não te desamparará. Ele não abandona quem Ele chama, Ele não abandona quem diz sim. A Bíblia diz então que Josué então se levanta. E a Bíblia diz que aonde Josué colocava a planta nos pés, a cidade que Josué entrava, Deus dava por herança. Ele tomava posse. Ele entrou em Jericó, Deus deu vitória. Ele entrou em Ai, Deus deu vitória. Ele foi entrando de cidade em cidade que Deus havia prometido o tempo que daria, Deus deu por herança. E no final da história, a promessa que Deus tinha feito, ela foi distribuída para todos aqueles que estavam do lado de Josué. Ou seja, a promessa que Deus tem para a minha vida, a promessa que Deus tem para a sua vida, ela vai beneficiar não só a mim, não só a você, mas todos aqueles que estiverem à nossa volta. Através da sua vida, a sua família é abençoada. Através do seu clamor, a sua família é alcançada. Através da sua disponibilidade para com Deus, Deus ele entra em favor da sua casa, da sua família, daquilo que você tem apresentado diante dele. Porque a promessa de Deus, ela é abrangente. Deus prometeu para Moisés, Deus prometeu para Josué, mas todas as famílias que estavam ali, todas foram abençoadas, todas tomaram posse das promessas de Deus. E assim não será diferente na minha e na sua vida. Se você crê, coloque-se de pé no seu lugar, aplauda e glorifique esse Deus Todo-Poderoso. Diga aleluia, diga que Ele é santo.